Olá, queridos pais, a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso vídeo explicativo da catequese familiar da Paróquia Santa Catarina de Alexandria. E nesta semana nós chegamos ao quinto encontro da catequese familiar. Nós vamos falar sobre o pecado, né? Pecado é dizer não ao projeto de Deus. Essa tarefa será entregue na missa dominical de 9 e 10 de abril e será o quinto dos nossos 41 encontros de catequese que teremos durante esse ano, o primeiro ano da catequese familiar. Nós vamos começar analisando aqui o encontro, né? Mas vamos começar fazendo o sinal da cruz e rezando a oração que está indicada aqui no encontro, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a vossa graça, esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Essa oração é o ato de contrição e é um dos atos de contrição da nossa Igreja Católica, né? Existem vários modelos de atos de contrição, e a ideia de rezá-lo no início desse quinto encontro é especialmente porque esse encontro vai falar sobre pecado, sobre arrependimento e sobre também confissão, né? Nessa reconciliação passa pela confissão. Então a gente convida a acender a vela, preparar o altar, preparar o local do encontro. A gente lembrar que no último encontro falamos da criação do ser humano e que tudo que Deus criou era muito bom. Mas mesmo sabendo que Deus criou tudo e tudo muito bom, a gente vê que existe maldade, existem situações ruins no mundo, né? E a gente vai no encontro de hoje descobrir como é que o pecado leva ao desvio do caminho do bem, gerando as coisas más do mundo. O segundo ponto aqui do encontro, né? A gente reflete sobre a oração que a gente acabou de fazer, o ato de contrição, e a gente fala que a gente pediu perdão por ter ofendido a Deus, né? O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1850, ele fala que o pecado é isso, uma ofensa a Deus. É contrário ao amor que Deus nos tem e afasta dele os nossos corações. E é como o primeiro pecado, uma desobediência. Então, o pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus pela vontade de os homens se tornarem como deuses. Isso está lá no nosso catecismo, né? Vocês viram que citou ali o primeiro pecado. O que é esse primeiro pecado, né? Está lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa origem. No capítulo 3, versículo 1 ao 19, é a iluminação bíblica que a gente convida vocês a fazerem com as crianças neste encontro, né? Vai narrar a história de Adão e Eva e a serpente, de como a serpente questiona Eva se ela podia comer de todos os frutos do paraíso, e Eva diz, olha, Deus nos deixou comer todos os frutos, exceto aquele dessa árvore que está no centro do jardim, né? E aí a serpente diz, não, mas se você comer desse fruto, vocês vão ser iguais a deuses, vão ser como deuses. E aí Eva acaba comendo, depois Adão acaba comendo também, e nesse desvio, nessa desobediência, nessa tentativa de se tornar igual a Deus, né? Se tornar como deuses, como diz a serpente, o ser humano se desvia do caminho e vai perder o paraíso. Então, vocês vão ler com as crianças, vão refletir, vão discutir sobre o que essa história quer nos contar sobre esse desvio. E aí vem uma reflexão. Aqui tem duas figuras, né? Uma primeira figura foi feita pela Emily Bueno, aqui da nossa catequese familiar, né? Então é muito bacana a participação das crianças com os desenhos, com os textos que nos mandam, né? Com as fotos dos encontros. Vários pais estão nos mandando fotos dos seus encontros, é muito bacana isso. Então, muito legal o desenho da Emily mostrando Adão e Eva no paraíso, um local bonito, né? Cheio de animais, uma natureza exuberante, mas a serpente lá na árvore, né? Para tentar o homem e a mulher. E aqui ao lado direito é uma outra figura que mostra a mesma coisa, uma figura da internet também, a serpente representando a tentação, o diabo, né? E o que o texto vai nos falar aqui? Que a história do pecado original, ela fala de tentação, de orgulho e de desobediência, essas três coisas, né? Deus tinha dado tudo para o ser humano, mas o ser humano acaba cedendo à tentação do orgulho, né? Ao convite da serpente, sereis como deuses.
e desobedece essa orientação de Deus quanto a não comer o fruto da árvore que estava no meio do jardim. E essa passagem nos fala muito para os dias de hoje, muito para os dias atuais, né? Quantas vezes o mundo atual nos diz que a gente não precisa de Deus e da igreja para a gente ser feliz, nos oferta os frutos proibidos, né? Produtos caros, equipamentos que a gente não precisa e tantas outras tentações. E nesse ponto a gente pode discutir com as crianças, né? O que o mundo hoje nos oferece e que desvia do caminho de Deus, né? E essas ofertas sempre trazem a promessa de que a gente vai ser totalmente feliz se a gente se vestir do jeito daquele ator da TV, se a gente usar o cabelo do jeito daquele cantor, se a gente comprar o smartphone mais caro e mais moderno, a gente vai ser totalmente feliz, quase como deuses, né? Mas são tentações que certamente não têm a ver com felicidade. Por mais que o ser humano se perca nessas opções, a alma do ser humano sempre vai estar sentindo a necessidade de algo que preencha mais, que é Deus, né? Algo mais profundo. Aí vai ter um exercício pequeno, uma frase de Santo Agostinho sobre o pecado, né? É só ordenar essa frase. Se tiver qualquer dificuldade, mande um WhatsApp pra gente ali, pro Gerson, pro Márcio, né? Qualquer um de nós dois aí vai poder ajudá-los aí nesse processo. Depois nós vamos falar de arrependimento e perdão, né? Então os seres humanos são frágeis? Sim. Eles caem na tentação? Sim. Então quer dizer que eles vão pecar sempre, vão estar sempre condenados ao pecado e vão estar condenados à morte, que São Paulo nos diz que é o salário do pecado? A resposta é não, né? São Paulo, na carta aos Romanos, diz que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem, que foi Adão. Mas Deus quis resgatar a humanidade e pela obediência de um outro homem, que era homem e era Deus, né, Jesus, ele nos deu a salvação. E para isso, o que a gente precisa fazer para retornar ao caminho de Deus? Reconhecer os nossos pecados, ter um arrependimento sincero e buscar o sacramento da reconciliação. A gente está exatamente no período da quaresma, tem várias opções de confissão, né? Fazer essa caminhada, reconhecer os pecados, se arrepender e buscar o sacramento da confissão, da reconciliação, é muito importante. E ao pecar, a gente desvia da estrada de Deus, né? Mas quando a gente busca o perdão, a gente mostra a intenção de voltar para essa estrada. E é a graça de Deus que nos permite retomar esse caminho. Tem um outro exercício que é para escrever se a frase está se referindo a Adão ou a Jesus, né? Então, um deles desobedeceu a ordem de Deus e perdeu o paraíso, pecou por querer ser igual a Deus e pela sua desobediência a morte entrou no mundo. Agora, outro exatamente o contrário, né? Ele, sendo Deus, se esvaziou-se e fez-se homem como nós. Ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, que era uma das mortes mais terríveis e humilhantes que tinha, e pela sua obediência o mundo encontrou a salvação. Então, descrever aqui quem é Adão e quem é Jesus nessas frases. E para encerrar, né, a gente pensar em que situações a gente está desviando do caminho de Deus. Não precisa escrever nada aqui, é só discutir crianças e pais, né? Como é que está a nossa obediência aos pais, nosso comportamento com irmãos e amigos, né? Quando a gente entende que a gente cai na tentação do pecado, a gente faz esse caminho de volta, né? E a gente fazendo isso, a gente conclui rezando de novo o ato de contrição e um Pai Nosso, né? Falando a Deus do nosso arrependimento e pedindo que Ele nos ajude a não cairmos na tentação. Então a gente convida de novo a rezar o ato de contrição e ao Pai Nosso. Eu vou voltar lá para o começo para ficar na tela aqui o ato de contrição, mas reforçando, existem vários modelos de ato de contrição, alguns até mais curtos, outros mais compridos. Se vocês, pais, aprenderam um outro ato, podem falar dele para os filhos, né? Se os filhos já aprenderam em alguma outra catequese outro ato, podem usar o outro ato de contrição. E esses atos vão ser usados depois quando chegar a confissão das crianças. Então vamos fechar com o ato de contrição e o sinal da cruz. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a vossa graça, esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.